capoeira nacional e deu volta ao mundo e o mundo virou em terras alheias a todos se cantou. Eu falei capoeira, ai, ai, capoeira, ai, é um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá. Eu falei capoeira, ai, ai, ai. Meu nome é Cássio Martinho, conhecido no mundo da capoeira como Mestre Ran. Eu vou fazer um breve relato do que eu posso me lembrar da história da capoeira em Jundiaí, que eu tive a felicidade de participar. A primeira academia a chegar e mestres a chegarem na cidade de Jundiaí foi o mestre Tarzan e o mestre Galo, e abriram a primeira academia chamada na época da Beira-Mar, que foi no Posto Marreco, na Rua Pirapora. Essa sociedade entre mestre Tarzan e Galo não durou muito. Mestre Tarzan voltou para Campinas, Galo abriu sua própria academia no Clube da Banda, na Avenida Doutor Cavalcante. Foi onde eu comecei a participar mais da capoeira. Depois da banda, o mestre Galo, na época então professor ainda, passou a lecionar ali do vizinho do Clube da Banda, ainda na Avenida Doutor Cavalcante, num depósito de colchão. Dali ele mudou-se para Agapeama, onde nós passamos alguns anos lá. Aliás, eu vou dar aqui a cronologia mais exata. 1975, Beira-Mar, Tarzan e Galo, no Posto Marreco, na Rua Pirapora. Em 1976, mestre Galo, então professor, começa a dar aula no Clube da Banda. Em 77, passa a dar aulas vizinho da banda, onde era um depósito de colchão, onde foi a primeira academia que finalmente ele batizou de Capoeira Rio Vermelho. Dali ele foi lá para Agapeama, e foi quando teve o primeiro batizado de Jundiaí no Clube Grêmio Recreativo, que é um dos grandes clubes da cidade, conhecido na época, que era um dos dois grandes clubes na época. Tinha o Clube Jundiaense e o Grêmio, que eram os clubes da cidade. Então, em 78, foi o primeiro batizado da cidade de Jundiaí. Em 1979, mestre Galo retorna para Santos, né, me deixando lecionando, na época, na academia de judô do Seu Fagundes, no centro da cidade. Ali não pude ficar por causa da ausência do mestre, e aí eu passei a treinar em Campinas, na academia de capoeira Beira-Mar do mestre Tarzan. Em 1981, mestre Galo retorna à cidade. Em 1980, e a academia então é na Rua Senador Fonseca, vizinho ao quartel. Nessa época foi quando eu me formei, em 1982, ainda nessa academia. A minha formatura foi no Centro da Professorado, vizinho ali na Rua Senador Fonseca. A partir daí nós abrimos uma sociedade, eu e o mestre Galo, e a nossa primeira academia junto foi na Avenida Doutor Torres Neves, lá perto do viaduto, bem lá embaixo. Essa sociedade e essa academia não durou muito. Em menos de um ano a gente teve que sair, e aí nossa sociedade rompeu. Aí ele foi dar aula na Bronx, e eu abri a minha academia numa discoteca que chamava Box 39. Na Box 39 também não durou muito, pelo fato de ser uma discoteca, e eles perderam a locação do lugar. Da Box 39, a academia então fundada, Capoeira Idalina, foi para a Avenida Doutor Torres Neves, em outro ponto, né, em frente à loja de motocicleta do Bruno Caniato, inclusive o prédio era dele. Por essa ocasião eu comecei a lecionar lá, e o Galo na Bronx. Ali fiquei
até 86. Em 86 eu mudei da academia da Dr. Torres Neves para a Rua Senador Fonseca, onde era a academia original Rio Vermelho, atrás do quartel, o mesmo prédio, o mesmo lugar. De 86 até 88 eu permaneci nessa academia. Em 88 nós finalmente consegui construir a academia de Capoeira Idalina nos fundos do quintal da casa de Dona Idalina, minha avó, na Rua Cândido Rodrigues 196. Nesse mesmo ano, eu vou até dar essa data mais precisamente, dia 23 de junho de 1988, foi inaugurada a Academia de Capoeira Idalina na Rua Cândido Rodrigues, na casa da Dona Idalina. No dia seguinte, dia 24 de junho de 1988, eu me mudei para os Estados Unidos, onde fiquei 16 anos. Nesse período, eu deixei a minha academia, então, sendo tomado conta pelo então professor formado meu, Girino. Nessa época já tinha chegado em Jundiaí alguns anos antes o professor Cauê, que é aluno de um grande mestre, Reginaldo Santana, que vem do sul de Minas Gerais, um baiano, um capoeirista muito bacana. Então o professor Cauê ficou com a gente, e quando eu fui para os Estados Unidos, ele se associou juntamente com o professor, na época, professor Girino, e na época o instrutor Jarbas Passarinho, né, que era o Passarinho, que hoje é o mestre Pássaro. E eles ficaram tomando conta da minha academia ali na Rua Cândido Rodrigues. Por essa ocasião foi o grande momento dos grandes grupos aqui do Brasil. Aí foi a chegada dos grandes grupos em 88 para 89. Começaram a chegar os grupos de fora da cidade para começar a ministrar aula em Jundiaí. O próprio professor Girino foi um que trouxe o grupo Muzenza para Jundiaí. O próprio grupo Muzenza se subdividiu entre Abadá, Muzenza, e começaram os grandes grupos a participar da história da capoeira na cidade. Esse é um período que eu fico fora e que não tenho muito conhecimento da dinâmica da capoeira entre 88 até 2004, quando eu retornei à cidade. Eu posso dizer que nesse período alguns dos grandes grupos vieram e foram e não ficaram. A Academia de Capoeira Idalina, fundada em Jundiaí por jundiaense, é a primeira e única genuinamente jundiaense. E isso é o que eu posso contribuir em termos da história da capoeira. Hoje temos muitos grupos, muitas subdivisões, e da qual eu praticamente nem tenho muito conhecimento. Gostaria de saber um pouquinho mais, mas não conheço também da época da chegada do grupo Alforria, que é Mestre Dema, que tem um trabalho também interessante na cidade. Então, essa é o que eu posso dizer da cronologia da história da capoeira em Jundiaí. Poderíamos pormenorizar mais, mas o nosso tempo é curto e quero me pôr à disposição, né, que é um propósito do museu, deixar os nossos contatos no Museu da Capoeira Idalina para quem tiver mais interesse e aprofundar um pouquinho mais extensivamente, que esse é um breve comentário que deveria ser limitado em 4 minutos. Então é isso daí. É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá. Eu falei capoeira, ai, ai, ai. Capoeira, ai, ai. É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá. Entrou na história.
grande colonial. Lutou em batalhas, virou luta nacional. E deu volta ao mundo, e o mundo virou. Em terras alheias, a